Olá, meninas, boa noite. Meu nome é Cíntia, tenho 34 anos, sou gerente de produtos, tenho 4 anos de experiência no ramo de TI, voltado para a área da cobrança, tá, gente? É um diferencial aí, é bem diferente. Nós trabalhamos com sistemas de cobrança. Desculpa, é bem legal. Para mim, liderar é mais que direcionar, é aprender, é evoluir, é crescer. Aprender com o meu time todos os dias. E sem eles, meninas, eu não conseguiria evoluir como profissional. Então, isso tem que fazer diferença para nós, né? A gente precisa pensar um pouco diferente, de que todas as pessoas que estão aos nossos lados, em cima, abaixo, não importa a direção de que nós estamos dentro de uma organização, elas vão nos ajudar, elas têm que agregar alguma coisa. Se não agregar, você joga lá de ladinho e toca o barco. Pode começar, Jé, contigo. Olá, meninas, boa noite. Eu sou a Jéssica Avelino, tenho 29 anos, sou formada em Direito, trabalho na área de tecnologia e faço atualmente a gestão de 2 áreas, uma área de Service Desk, o atendimento ao cliente, e a área também de qualidade, tá? Estou bem nervosa, né, porque trazer um conteúdo aí para vocês é muita responsabilidade, de fato. Eu já tenho alguns tipos de bloqueio, então, antes de iniciar, quero dizer para vocês que com certeza estou trazendo conteúdos, mas quem vai sair daqui muito mais enriquecida, com muito mais conhecimento e com muito mais aprendizado serei eu, independente do conteúdo que eu estou trazendo, independente do feedback de vocês, né, pode ter certeza que está tendo essa oportunidade de estar compartilhando experiência, de estar tocando em alguns tipos de assuntos, um tanto quanto desconfortável, e, enfim, a gente vai debater um pouco sobre isso. Faz parte do meu perfil ser um pouco polêmica, tá, em algumas coisas, então a minha frase já diz um pouco sobre mim aí, sobre alguns aspectos que eu vivi. Então, eu coloco aqui para vocês que mais difícil do que liderar pessoas é ter que se provar todos os dias. Um posicionamento mais firme, muitas vezes, pode ser interpretado como problemas hormonais. Eu vou dialogar, vou trazer assuntos para vocês aí. E vamos lá, pessoal. Quando eu escolhi o tema aqui junto com a Cíntia, né, falando sobre a liderança feminina em um ambiente predominantemente masculino, por que eu queria trazer esse tema? Porque, primeiro, nós somos minoria aí dentro do mercado de trabalho, quando a gente está falando da parte de TI, somos menos ainda, né? Isso daí tem uma explicação, isso daí tem muito a dizer com relação à nossa criação, os nossos direcionamentos, mas a gente vai abordar sobre isso. Na hora que eu comecei a fazer a estrutura junto com a Cíntia do slide, né, da apresentação para vocês, eu comecei já falando sobre o meu posicionamento, o posicionamento da Cíntia, como que a gente tinha que fazer, como que a gente fazia, quais eram as dificuldades, enfim. Só que seria uma certa ignorância, e quando eu digo ignorância, é na questão de conteúdo mesmo, eu já chegar abordando certos assuntos sem eu lembrar, ou sem eu trazer para vocês o que fez e o que faz nós estarmos aqui hoje. Eu ignorar uma história, eu ignorar lutas, eu ignorar batalhas, não é condizente com o tema, não é condizente com nós, mulheres. Então, eu trouxe o tema, então, essa parte de liderança eu vou falar posterior, mas eu acredito aí que muitas de vocês já conhecem da nossa luta. Se não conhecem, eu vou falar brevemente aqui. Vale reforçar também que eu como ser humano, não é nem como profissional, graças a Deus, não sou a pessoa que eu era 10 anos atrás, e daqui a 10 anos eu não quero ser a Jéssica de hoje. Então, eu aprendo e eu evoluo a cada momento, a cada dia. Então, trouxe temas para vocês e vou fazer a abordagem que talvez algumas de vocês tenham mais conhecimento e, ao final, sintam-se à vontade de falar, vamos compartilhar e vamos estar introduzindo com relação ao assunto, com relação aos tópicos, tá bom? Então, muito obrigada e espero que vocês gostem. O primeiro ponto aqui é a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Como vocês podem ver, eu coloco uma figura aqui de uma mulher carregando um bebê. E por que eu trago isso? Porque a gente precisa... a gente tem, na verdade, na nossa mente, principalmente, pessoas mais antigas ou pessoas que têm alguns tipos de direcionamentos com relação ao seu pensamento, né?
que a mulher, ela é feita para estar cuidando do filho, a mulher, ela é feita para cuidar do lar, a mulher é feita para cuidar do marido. E não há nenhum problema quanto a isso, mas nós temos capacidade de fazer muito mais. Aliás, o que nós mais fazemos é acúmulo de função. O que mais nós fazemos é ter que conciliar, e talvez vocês estão sentindo também isso, né? Nós estamos sentindo isso no dia a dia, o que é estar trabalhando no momento de pandemia com filho, marido, cachorro, gato, papagaio, vizinho, tudo, porque não é fácil. Então, a gente precisa conciliar reuniões, precisamos conciliar uma série de situações aí para que a gente tenha que se provar o tempo inteiro, né? Então, quando eu trago a história e quando eu trago essa imagem, não é porque essa é a imagem que eu vejo, muito pelo contrário. Isso é apenas uma pontinha de uma série de outras coisas que nós temos. Então, quando a gente está falando aí da inclusão da mulher no mercado de trabalho, a gente não pode esquecer das nossas raízes, que iniciou a luta ao final do século XIX, no qual houveram lutas e batalhas para que a gente tivesse minimamente direitos, para que a gente começasse a não ser enxergada como uma mulher submissa, para que a gente fosse enxergada como indivíduo, como ser humano, para que a gente tivesse direitos, para que a gente tivesse valores, para que a gente conseguisse, de fato, atingir o nosso papel na sociedade. Temos que, de fato, reconhecer que conseguimos muitas coisas e eu vou apresentar para vocês, mas são lutas diárias e nós precisamos constantemente estar lutando com isso e quebrando paradigmas, enfrentando preconceitos e se posicionando. Então, o próximo slide que eu trago para vocês aqui é brevemente sobre alguns direitos adquiridos por nós, tá? Então, vamos começar aí, não são todos, são só alguns, mas vamos falar aí primeiro do direito ao voto, né? Para vocês terem uma ideia, o voto de fato se tornou obrigatório para nós a partir de 1946, obviamente que desde 1932 a mulher já podia votar, mas isso ainda era algo completamente submisso. A mulher que podia votar era só mulheres casadas e para que isso acontecesse, ela precisava de permissão do homem, né? Então, teve que ter uma quebra aí de conceito de que não é privilégio de gênero, né? Nós estamos falando de obrigações, nós estamos falando de deveres, independente do gênero. Então, conseguimos votar hoje, não só votar, como também se eleger, né? A partir de 1946. Então, é importante termos já consciência com relação a isso, de que como evoluímos. O outro ponto que eu trouxe é o júri, né, que é poder participar de audiências aí, se vocês têm conhecimento quanto a isso, isso foi possível, né, isso só foi permitido para nós, mulheres, a partir de 1975. Então, o júri popular, ele tem como objetivo de colher opiniões diferentes da sociedade. Então, o objetivo é para que a gente colha opiniões, para que haja, de fato, votações diante disso, diante o crime, e que haja punições com relação à pessoa que cometeu aí o delito. E a mulher, até nesse momento aí, não podia, né? Não podia exercer, não podia fazer. Então, só conseguimos esse direito em 1975. É importante a gente refletir, quando eu trago essas datas, que não está tão distante, tá? A gente está falando aí de um passado muito próximo, né? Então, nós estamos falando aí dos nossos avós, em alguns aspectos, outros nós estamos falando dos nossos pais, que passaram por isso, que sofreram por isso. O outro item que eu trago de direito, que nós conseguimos também, é o direito à escola, né? Então, em 1827, a mulher conquista o direito a cursar o ensino médio, mas só em 1979 é que ela conquista o direito de cursar o ensino superior. Então, o ensino superior, até então, era voltado só para homens. Então, a gente está falando, mais uma vez aí, eu sou de 91, tem com certeza gente aí dessa época. Então, imagina, a gente já consegue ter uma noção de como que estamos quebrando certos tipos de preconceito, estamos evoluindo, e que como essa luta, que parece simples, né, foram batalhas bem complexas, até porque nós estamos aí em pleno século XXI, tendo que debater sobre isso, tendo que falar sobre isso, então é algo que ainda está muito próximo de nós, né.
O outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é o Estatuto da Mulher Casada, né? Se levarmos em consideração o Código Civil de 1916, a mulher casada não tinha nenhum poder de decisão. Então, a mulher casada, ela era submissa. A mulher casada, ela fazia exatamente aquilo que o cara queria, aquilo que o homem queria, né? A mulher, até então, é sempre vista como um instrumento de objeto, de posse, de propriedade do homem. Então, foi só em 1962 que surgiu a lei do Estatuto da Mulher Casada. E, junto com isso, veio a possibilidade de que a mulher conseguisse trabalhar fora de casa, veio a conquista de que a mulher pudesse ter a herança, e mais do que isso, através do Estatuto da Mulher Casada, conseguimos também o direito à guarda do filho, a proteção do filho, que isso também a mulher sendo vista aí também como objeto sexual só para reproduzir, ela não tinha o direito a ter a guarda do seu filho. Então, mais uma conquista, e que a gente precisa ter em mente que conseguimos tudo isso hoje graças a uma dessas lutas, né? O outro ponto é com relação ao divórcio. O divórcio nós conseguimos e nós tivemos acesso aí a ele, foi uma luta do movimento feminista em 1977, para que a mulher pudesse se casar novamente, porque até então, ainda que ela tivesse o desquite, né, digamos assim, a mulher, ela ainda estava amarrada, estava com vínculo matrimonial com o marido. Então, o divórcio, além de dar possibilidade para a mulher poder se relacionar com outros caras, tira o vínculo, e aí, junto com o item acima que eu trouxe para vocês, do Estatuto da Mulher, ela começa a ter direitos, ela começa, digamos, a ser enxergada um pouco mais como indivíduo, tá? Porque vale lembrar também que a mulher, de fato, só foi enxergada como semelhante ao homem, digamos assim, né, na questão de gênero, de igualdade, só na Constituição de 88. Então, 30 anos atrás, estamos falando aí, então tivemos muitas lutas. O outro ponto, que é a pílula anticoncepcional, o método contraceptivo aí, que ela foi comercializada só em 1957. A pílula entra com o objetivo da mulher ser dona do seu corpo, da mulher fazer o que quer, da mulher decidir se quer ou não ter filho, da mulher ter escolha sobre o seu corpo, e não depender de um homem, não ser um objeto reprodutor. Então, mais uma conquista aí que nós tivemos. O outro ponto, não tão distante de nós, estamos falando aí de 2016, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, para quem não sabe, é considerada uma das melhores leis do mundo. Ela está, se eu não me engano, a terceira melhor lei do mundo, né? Que entra em vigor em 2016, que tem como objetivo de punições mais rigorosas com relação aos agressores. Então, vimos aí constantes relatos de pessoas que fazem utilização da Lei Maria da Penha, que de fato entrou como um porto seguro, que de fato entrou para que a gente pudesse ter mais recursos, que a gente pudesse brigar, para que a gente pudesse expor e eliminar esse tipo de situação que é muito comum ainda na sociedade em que nós vivemos. O outro ponto que eu trouxe para vocês é um bem recente, né, que é a lei do feminicídio, que foi sancionada em 2015 pela presidente Dilma Rousseff. Além do feminicídio, ela torna o crime hediondo. Então, o assassinato de mulheres, seja por gênero, né, que aí a gente está falando de misoginia, de sexismo, ela entra para combater isso, ela entra como uma proteção, ela entra para punir de uma maneira mais severa, e aí trouxe também alteração no Código Penal, tornando esse crime um crime qualificado. Então, é importante a gente ter noção sobre isso. E só fazendo uma breve observação com relação a mulheres e tudo mais, eu não poderia deixar de falar, independente do partido político, eu coloco aqui para vocês com relação à presidente Dilma Rousseff, que foi uma mulher presidente, e em alguns momentos e algumas coisas que eu cheguei a ler, independente do partido, direita ou esquerda, isso não vem ao caso, eu estou falando do indivíduo, mulher, eu imagino o quanto ela sofreu estando na política, né, porque é um ambiente que, por mais que tenha mulher, é completamente machista, né, é bem tóxico. Então, é importante a gente refletir que temos aí pessoas, não só da área de TI, mas de todos os ramos que acabam sofrendo com isso. E talvez, se vocês puderem dar um Google depois, só dando uma pesquisada com relação às situações que passou, é importante a gente ter essa vertente de
de fatos, né, que aconteceram com relação à mulher e que acontece com relação às mulheres, seja ela presidente, seja ela qualquer tipo de situação, seja ela mulher, sofre uma discriminação pura e simplesmente por ser mulher. Então, eu trouxe alguns pontos para vocês aqui com relação a isso, com o objetivo de que a luta feminista, a luta pelos nossos direitos, ela é extremamente importante. Então, o feminismo vai mais do que algumas coisas que as pessoas dizem. Brigar pelo feminismo ou ser a favor do feminismo é o que nos faz estar aqui hoje. É o que dá o direito de nós de falarmos, de nos expressarmos. É o que dá o direito da gente ser dona do nosso corpo, da gente querer da gente querer fazer o que a gente quiser, o que a gente bem entender. Nós não precisamos e nós não queremos comportamentos ou direcionamentos simplesmente por nós sermos mulheres. Eu quero poder acordar cedo, e se eu quiser construir uma casa, eu posso fazer. Se eu quiser limpar uma casa, eu posso fazer. Se eu não quiser casar, não quiser ter filho, tá tudo bem. Então, é importante a gente reconhecer essas lutas, é importante a gente saber das trajetórias, mais do que isso, né, o tempo que isso demorou para que a gente conseguisse chegar aonde nós estamos hoje. Patrícia? Patrícia, desculpa. Queria fazer um acréscimo aí, queria corroborar um pouco do que você falou sobre mulheres parlamentares. Eu estava vendo, não sei se você vai falar, ou se você chegou a falar de números, mas eu estava vendo aqui que a gente tem cerca de entre 70 e 80 deputadas na Câmara, quer dizer, que compõem a nossa Câmara. É um número muito pequeno, né, não chega a 15% das cadeiras da casa, dos Câmara dos Deputados, tá? E se a gente fala nesse número, né, pensa nesse número, é porque existe pouca representatividade feminina dentro da Câmara, né? A mesma coisa, esse é um assunto que eu falei da última vez e também ia corroborar, né? A mesma coisa para indivíduos negros, né? A mesma coisa serve também. A representatividade é muito baixa. E se a gente olhar, então, para as outras vertentes, diminui cada vez mais. Então, assim, tipo, 2 ou 3 trans. Eu sei de uma que é advogada. Então, os números são muito baixos mesmo. Temos um índio, mulheres negras menos ainda, e outras, né, outros nichos menos ainda. Tem mas assim, o que me chamou a atenção para essa pesquisa, quando eu fiz, foi que nós só temos um índio. É absurdo, troca. A gente precisa, de fato, tocar mais no assunto e falar sobre os assuntos. Tá na moda, né, falar sobre representatividade, mas o que ela é? O que nós podemos fazer com ela? O que nós, no nosso papel aí dentro de empresa, ou trazendo assuntos como esse, o que nós podemos agregar? Qual tipo de visibilidade nós conseguimos fazer e nós temos que fazer? Porque é importante que isso aconteça. Se a gente se contentar com a situação, se a gente simplesmente falar é assim mesmo, as coisas não mudam. Se as mulheres lá atrás tivessem falado é assim mesmo, a mulher fica com o homem, a mulher cuida da casa, não conheceria nenhuma de vocês, não sei nem se eu estaria viva hoje, né, a gente não sabe, porque na China, né, tinha a questão, né, no passado de matar mulheres, né, filhos do sexo feminino, então assim, a gente precisa tocar sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre ele, a gente tem que o tempo inteiro estar trazendo temas para que a gente plante semente. Porque plantando semente nas pessoas, a gente consegue fazer com que ela se reconstrua, né? Ela desconstrua daqueles padrões que ela nem sabe que tem, ela se reconstrua, ela se permita ao novo, ela tem a oportunidade de olhar para um universo que é além do dela, né? A gente precisa ter em mente que não é porque eu tenho uma realidade que aquilo é representativo, que aquilo é estatística. Eu, quando estava fazendo uma pesquisa para vocês, só entre parênteses aqui, para trazer para vocês algumas coisas, eu vi uma menina fazendo um comentário assim, eu trabalho numa indústria farmacêutica, eu não sei onde vocês veem a questão de discrepância de salário, eu ganho a mesma coisa que o meu amigo que é homem.
Então, ela está convicta de que a realidade dela representa para todo mundo, e não é isso. Que bom que para você deu certo, mas sair um pouco da bolha, se desconstruir faz parte, para que a gente possa dar visibilidade, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. A gente precisa se permitir a conhecer histórias, né? A gente precisa se permitir a sair da caixa. Isso faz parte da nossa evolução como ser humano. Se eu continuar nessa minha caixinha aqui, daqui 5 anos eu não vou ter evoluído em nada nos meus pensamentos. Eu não vou ter amadurecido nos meus pensamentos. E isso é reflexo ainda do que a gente faz para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Se a gente tem esse tipo de pensamento, e se a gente é convicto a ele, a gente acaba criando seres humanos que têm comportamentos enraizados e eles não sabem por que são, simplesmente eles acabam seguindo. Então, a gente precisa dar essa visibilidade, a gente precisa mostrar o que é certo e o que é errado, e a gente precisa falar de respeito. Você não precisa aceitar, né? Você não precisa aceitar, você precisa respeitar. Respeito é uma obrigação sua, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. O próximo slide, eu trago para vocês alguns números sobre o que é ser mulher. Então, eu estou falando aqui dos cuidados domésticos. A mulher no Brasil gasta em torno de 20 horas semanais de trabalhos domésticos, enquanto o homem gasta 10 horas semanais. Mas porque homem normalmente não cuida de casa, é porque homem mesmo não cuida dos filhos. Enquanto essa frase for dita, enquanto for aceito esse tipo de comportamento, enquanto o homem for visto apenas como um indivíduo que sai de casa, trabalha, traz o sustento para a família, chega aqui e fica assistindo televisão, nós seremos mulheres sobrecarregadas. Vamos ser mulheres? Vamos. Sobrecarregadas? Sim. Desmotivadas, cansadas, infelizes no casamento. Então, não é isso que nós temos que ser. Nós temos aí uma liberdade, nós temos uma vida que não é longa, uma vida curta. O que a gente precisa entender é que vamos nos unir a alguém sem problema nenhum. Que façamos uma relação com respeito. Que haja uma divisão de tarefas. Que não haja pessoas sobrecarregadas. E que a gente desconstrua esse negócio de o homem não faz trabalhos domésticos, o homem não acorda cedo para cuidar do filho, isso é papel da mulher. Não, isso não é papel da mulher, isso é papel de ser humano que tem responsabilidade. A partir do momento que você assumiu ter responsabilidade, a partir do momento que você assumiu ter uma filha, ter uma casa, as coisas precisam ser divididas. Caso contrário, você vai ser uma pessoa infeliz. E normalmente isso acontece mais com as mulheres, que acabam aceitando por N situações. Então, nós temos aqui também um outro ponto que eu trouxe para vocês, acredito que vocês devem ter visto, que a queda de artigos científicos assinados por mulheres no momento da pandemia caiu. E isso vai muito ao encontro de que a mulher dentro de casa, ela não consegue se dedicar ao trabalho, enquanto dos homens subiram. Então, as mulheres dentro de casa, elas deixam de fazer o trabalho dela profissional e ela começa a se dedicar mais pro lar. Ela começa a cuidar do filho, ela começa a cuidar da casa, ela começa a fazer outras coisas. E isso sim, meninas, vai ao encontro de uma pessoa sobrecarregada, porque quando a gente vê números de homem crescendo e mulher diminuindo, não é que a mulher está cuidando dentro de casa, tem alguém que está trabalhando errado aí, tem alguém que está trabalhando menos. Então, a gente precisa pensar e refletir sobre isso e tirar o paradigma de que isso é normal. Era normal na época dos nossos avós? Era, porque ela não tinha o conhecimento que nós tínhamos hoje. Graças a Deus nós temos, e nós temos que lutar com relação a isso. O outro ponto que eu trouxe é a questão do feminicídio, né? O Brasil é o 5º país de morte violenta de mulheres no mundo. O mapa de violência da mulher de 2015 aponta que entre 1980 e 2013 eu tive mais de 100 mil mortes, simplesmente por serem mulheres. Então, simplesmente por ser do sexo feminino, acontecem as mortes. Simplesmente por nós estarmos falando de pessoas, de mulheres que são vistas como seres inferiores, é simplesmente motivo para matar. Teve uma reportagem, acredito que vocês devem ter visto, a mulher foi morta, isso foi o depoimento do cara, a mulher foi morta porque ele pediu para ela fazer a janta, e ele não quis fazer a janta. Oi, tudo bem? Mas o que aconteceu? Você não podia fazer a janta? E mesmo que, independente de qualquer situação, quem é você para tirar a vida de outra pessoa? E mais do que isso, você tirar a vida de uma pessoa pura e simplesmente por você achar que é uma obrigação de gênero, por você ser do sexo feminino, você tem obrigações domésticas.
que o cara não tem, o que é isso? O cuidado não é mútuo? O carinho não é mútuo? Então, a gente precisa sempre deixar estampado esses números e sempre falar com relação a isso, porque hoje a gente ainda vê muitas mulheres, homens, eu até entendo que é um pouco de fragilidade do sexo, eu digo isso, eles não gostam, mas eu entendo ainda que tem muitas mulheres que não empoderam-se, né, umas outras, não luta a favor do feminismo, e acha que feminismo é mimimi. De duas uma, né, ou não sabe a luta da história, não sabe nem que para ela estar falando isso, teve uma luta lá atrás, ou enfim, falta conhecimento, então a gente precisa o tempo inteiro estar trazendo isso. E um outro número que eu não poderia deixar de falar é com relação ao feminicídio a mulheres negras. E sim, mulheres negras não têm privilégios, e a gente não consegue falar de meritocracia em um país tão desigual quanto o nosso. As mulheres negras são as que mais morrem. As mulheres negras, além disso, são as que mais sofrem preconceitos. Sofrem preconceitos pela sua cor de pele, sofrem preconceito com relação ao seu cabelo, sofrem preconceito porque nós estamos falando aí de um passado não tão distante, em que a pessoa, por ser de uma cor diferente da nossa, de uma cor diferente que as pessoas acham que porque a pessoa tem que ser branca, porque a pessoa tem que ser amarela, porque a pessoa tem que ser rosa, a pessoa tem que ser azul, simplesmente por isso, as pessoas eram escravizadas. O que é isso? Cadê os seres humanos? Nós somos seres humanos, nós somos indivíduos. Não importa a cor da pele, não importa o cabelo, não importa absolutamente nada. Então, a gente precisa, não pode ignorar, recentemente teve aí a questão daquela tela preta, né, com relação à morte, e isso, de fato, eu vi algumas pessoas comentando com relação a racismo ou não, e que pessoas não enxergavam que tinham racismo, enfim. Mulheres negras, existe racismo? Lógico que existe. Mulheres negras, existe meritocracia? Não, você vai ter em um país tão desigual a mesma facilidade que nenhuma pessoa branca, você não vai ter. A mulher negra, muitas vezes, isso daí a gente não precisa ir longe, basta ligar uma televisão, a mulher negra, ela está posicionada dentro de um canal televisivo, através de uma empregada doméstica. A mulher negra ainda, de uma maneira sutil, velada ou não, ela acaba sendo vista como um ser inferior. Então, nós estamos falando aí de duas coisas completamente absurdas. A gente está falando primeiro da questão de gênero e segundo pela questão de pele. Então, é um ponto que a gente precisa falar, que a gente precisa debater para que as coisas, para que as pessoas comecem a ter consciência do tamanho absurdo que ignorar fatos. E isso não sou eu que estou falando, isso são números. E quando a gente fala de números, a gente precisa ter um olhar mais atento, mais cuidadoso e sair da bolha. Nossa, Jéssica, mas você é branca e está falando disso? Sim, eu sou branca, eu estou falando. E se eu fosse negra, eu iria falar. E se eu fosse amarela, eu também iria falar. Nós precisamos falar, nós precisamos dar voz, nós precisamos lutar com esse tipo de posicionamento embutido e que as pessoas comecem a enxergar o ser humano como indivíduo. Fora isso, nós não vamos evoluir, tá?